Bora acompanhar essa rotina no escritório aqui. Seguinte, tô dando uma olhada num raio-x. Calma, não é o raio-x que vocês imaginam, não. Aqui na empresa, quando um mentorado ele efetivamente entra na 4D, ele passa por todo um processo, né? Então ele tem um onboarding com a nossa CS, faz uma call com ele, explica um pouco como funciona, mostra a plataforma, dá os primeiros passos. Posterior a isso, né, tem um processinho ali. Posterior a esse processo, ele recebe um documento que a gente intitula como raio-x. É o raio-x do negócio dele. Então tem várias perguntas. Deixa eu ver quantas perguntas tem aqui. Eu não sei de cabeça. A gente tem, sim, cara, tem mais de 5, 8, mais de 20 perguntas que vão desde questões de tamanho da base que ele tem, para quem que ele vende, o que ele vende, se ele já tem colaborador. Então a gente tem perguntas desde o cara que está no presencial ao cara que já está faturando muito bem no online, né? E aí a gente basicamente analisa esse raio-x, monta um plano de ação baseado nesse raio-x, e aí esse mentorado tem uma reunião estratégica com o nosso estrategista aqui da 4D, onde ele já tem essas informações, já traz algo prévio que ele imagina, só que ele sempre pergunta ali o que esse mentorado efetivamente quer nessa reunião. Desculpa. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque um dos grandes problemas de mercado hoje é o fator genérico de passar informação, né? Eu vi que vocês gostaram muito, você gostou muito, né, das dos últimos vídeos, onde eu utilizo justamente esse quadro que está aqui, né, que é a nossa lousa. Eu vou trocar ela, inclusive estou querendo pegar uma lousa digital, apesar de ser muito boa essa também. E nessa lousa eu faço aquilo que é o quê? É o desdobramento da meta. Então a gente quebra essa meta em pequenos pedaços, entende efetivamente o que a gente precisa fazer para atingir o resultado almejado pelo mentorado, e de acordo com isso, a gente consegue guiar e dar direção para ele. Hoje, que dentro da empresa, a gente também faz isso. Pra vocês terem noção, segunda e terça-feira, no caso, esse vídeo aqui está sendo gravado na quarta, a gente recebeu a visita do nosso conselheiro, nosso advisor, que ele mora em São Paulo. Ele veio para cá. No intervalo de um mês, ele veio já pela segunda vez aqui em Balneário trazer para a gente algumas considerações acerca do nosso negócio, ter ali um repertório muito grande, né? Ele possui, então presencialmente a gente fez essa conexão, né? E aí a gente pegou na vez passada, que foi a primeira vez que ele veio, a gente basicamente fechou o escritório para ficar com ele 2 dias aqui, então a galera trabalhou em home office, só que dessa vez a gente locou aqui uma sala comercial, a gente tinha uma sala pequena, né, uma sala de reunião no caso, para estar com ele ali e a galera poder trabalhar normalmente aqui dentro do escritório. O que foi legal? Cara, lá a gente viu visão de 1 ano, visão de 5 anos, a gente entendeu a estrutura do negócio, olhamos para margem, olhamos para número, para receita, para muita coisa. Isso tudo, cara, exige um raciocínio, tem uma certa complexidade, e muitas vezes o cara quebra o negócio dele, ou para de faturar, ou não tem previsibilidade, ou uma série de outros fatores, justamente porque ele não tem um acompanhamento. O que eu faço hoje, justamente na 4D, é isso. A gente tem um acompanhamento com o mentorado, a gente consegue resolver o problema do cara, dar a direção que ele precisa fazer, e muitas vezes evitar com que ele faça algumas coisas que vão atrapalhar o negócio dele. Uma das coisas que eu costumo dizer bastante é o seguinte: não necessariamente na vida você vai saber o que você quer. Por isso é difícil, cara. O que você quer? O que eu quero? Pô, é uma pergunta complexa. Mas se você pensar o que você não quer e você partir dessa ótica, cara, é muito melhor, é muito mais assertivo. Então pensem no que principalmente vocês não querem na vida de vocês. E falar nisso, falar em decisão, falar em direcionamento, hoje às 19 horas, então acompanhe esse vídeo, nós teremos o Hot Seat. O que é o Hot Seat? É o momento em que os mentorados eles podem estar comigo, certo? Numa reunião e fazer perguntas individuais sobre o seu negócio, a etapa comercial, seja aquisição, comercial, marketing, enfim, qualquer esfera do negócio desses caras que eles estejam precisando. A gente conversa sobre isso, dá o direcionamento e eles saem resolvidos dessa reunião. Vai acompanhando aí, daqui a pouco eu vou almoçar. Hoje, fiz box pela manhã, a gente vai gravar um novo treino de box para vocês verem que eu dei uma evoluída bem legal, tô bem melhor no box. Agora é meio-dia e 47, quase 1 hora da tarde, não comi nada, tô em jejum. Costumeiramente eu fico em jejum até uma hora, 2 horas, é algo realmente habitual meu, mas hoje vou quebrar esse jejum. Não sei se eu quebro com a marmita clássica, que é o purê de cabotinho ali com frango ou patinho, ou se eu pedir um poke. Cara, tô viciado em poke, velho. Eu sei que é meio feminino isso, né?
Mas, cara, é bom, cara. Porque é um arrozinho de boa, arroz Gohan. Aí tem um salmãozinho, aí vem, peço uma fruta ali, uma manga, geralmente, abacaxi. E é isso, é bem limpo, bem clean. E é gostoso, só é meio carinho, né? Gasta uma graninha, gasta uns 70, 80 conto cada pokezinho ali. Então tem isso aí. Mas vamos ver o que eu vou decidir almoçar. E aí, continua acompanhando. Bom, acabei uma reunião agora. Cara, foi super legal essa reunião. Quero passar uns insights para vocês sobre o que a gente conversou. Mas basicamente a gente falou muito sobre um elemento que a maioria da galera negligencia, que é uma palavra muito básica, mas também que a maioria acaba se perdendo, que é o tal do foco. Então vem aqui na sala, eu vou mostrar para você. Bom, eu estava na reunião com o mentorado e eu conversei um pouco sobre esse elemento. Invariavelmente, nós acabamos, conforme vamos obtendo sucesso, tendo resultado, parando de olhar para onde a gente mais precisa olhar, que é o quê? A nossa operação. Eu sei, parece uma loucura, mas você começa a ganhar muito dinheiro naquilo que você está fazendo, começa a aumentar o resultado, aí aparece uma oportunidade de você fazer uma outra coisa, um dinheiro aqui, um dinheiro lá, você começa a desvirtuar, você começa a perder aquilo que é o core que gera para você, de fato, o resultado financeiro. Isso eu trago, inclusive, na mentoria, dá até para a gente usar um pouquinho aqui, a nossa lousa, que não é digital, mas quebra um galho, que é o seguinte, tem um princípio que eu brinco, que é o princípio da... Princípio do que, Denner? Fala aí. Caixa de leite. Vamos lá. Caixa de leite. Qual que é o princípio da caixa de leite? A pergunta é muito básica. A pergunta é a seguinte, ó. Vou trazer para vocês. Quando eu abro a próxima caixa de leite? Quando eu abro a próxima caixa de leite? Cara, e a resposta, ela é ridícula. É quando acabou a anterior. Então, vamos lá, é meio bizarro isso, mas a gente tem uma caixa aqui e ela tá aqui. Se ainda tem leite, faz sentido eu abrir essa? Ainda não. Então eu preciso esvaziar essa para abrir a próxima. É simples. E isso a gente tem que pensar a nível de negócio. Dentro de uma empresa, a gente tem uma possibilidade de ter um crescimento que muitas vezes não justifica a gente olhar para uma outra empresa, para um outro negócio. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a minha meta de faturamento seja de 50 mil reais. Aí eu tenho a operação, vamos chamar de OP1, que é a minha operação 1. Ela traz para mim hoje, por exemplo, 25 mil reais. Aí eu falo, cara, minha meta ela é 50. O que é o mais inteligente a fazer? O mais inteligente, na minha visão, seria o quê? Eu pegar e eu dobrar o resultado.
que as pessoas fazem? Elas fazem o seguinte, elas pegam uma operação 2 e ganham 5 mil. Uma operação 3 e ganham 10 mil. Então, a gente já tem o que aqui, ó? 30, 40. E uma operação 4, ganhando, por exemplo, 10 mil. Essas operações somadas, elas fazem o quê? Batem 50 mil. Só que aqui, eu tenho uma complexidade. Aqui, eu tenho uma complexidade. E aqui, eu tenho uma complexidade. Via de regra, essas três complexidades, elas poderiam não existir se eu focasse em ter uma única complexidade. Então aqui a gente tem um resultado, ó, de 25 mil. Certo? Será que é mais fácil eu fazer esses 25 mil com 3 operações, porém mais difícil a nível de processo? Será que não seria mais inteligente eu pegar e simplesmente dobrar isso daqui e fazer os 50k? Então tem duas formas. Por que na minha visão é mais inteligente eu olhar para essa operação e dobrar o resultado dela, ao invés de eu trazer mais 3 operações acessórias para fazer um complemento de renda? Cara, justamente por foco. Aqui eu vou ter que ter uma equipe, aqui eu vou ter que ter uma equipe, aqui eu vou ter que ter uma equipe. Aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho um problema. Aqui eu tenho um processo, aqui eu tenho um processo, aqui eu tenho um processo. Se eu pego tudo isso aqui, não tenho tudo isso aqui e só melhoro isso daqui que eu já tenho, eu crio uma empresa com mais solidez, com mais sincronização de tarefas, com mais eficiência. Eu consigo de fato ter o quê? Solidez, previsibilidade. Então, a maioria começa a ter problema quando faz isso. Por quê? Em algum mês, isso aqui que está 10 pode virar 7. Em algum mês, isso aqui que está 10 pode virar 5. Isso aqui que está 5 pode virar 10, pode aumentar. Então vai ser sempre o quê? Uma montanha russa. Assim como sua empresa também vai ser. Você vai ter que estar olhando sempre para os marcadores, para os KPIs, para o time, vai entender onde está o gargalo. É muito mais fácil controlar o gargalo de uma operação do que de todas as outras. E Luiz, então em qual momento eu consigo abrir a outra empresa? Geralmente, se você tem essa dúvida, é porque você ainda não está no momento. É isso que eu posso te garantir. Hoje aqui na 4D, eu foco em uma coisa só. Enquanto eu tiver o que melhorar dentro da empresa que eu tô, não faz sentido eu abrir uma nova caixa de leite. Não faz sentido eu ainda não tendo consumido o produto dessa, abrir essa. Durante a minha jornada, apareceram e aparecem várias oportunidades. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é não confundir oportunidade com oportunismo. Entender que o timing da gente fazer alguma coisa, ele importa muito. Qual seria o modelo ideal na minha visão? Minha visão, tá? O modelo ideal de vida seria o cara ter uma empresa extremamente lucrativa e eficiente. Aí o que você pode fazer quando essa empresa ela já é lucrativa e já está eficientizado os processos? Aí você pode, na minha visão, tá? Você pode investir em operações com bons excepcionais CEOs. Como assim, cara? Você tem muito dinheiro, sua empresa opera muito bem, ela tem processos bem definidos, ela é lucrativa, ela está sincronizada em relação a toda a estrutura. Eu tenho um caixa, o que eu vou fazer? Eu posso ser sócio investidor em outras empresas que eu posso apostar. Mas eu não dependo financeiramente dessas outras empresas e eu tenho dentro dessas outras empresas pessoas que têm capacidade de fazer com que aquela operação cresça sem a minha presença. O que eu vou trazer para ela geralmente? Investimento financeiro, alavancagem. É isso que eu vou trazer. Eu acho esse modelo muito melhor, porque eu conheço pouquíssimas ou quase nenhuma pessoas que conseguem ter um negócio que opera e fatura muito bem, outro negócio que opera e fatura muito bem, mas eu conheço várias pessoas que têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negócios e no final das contas, somados todos esses negócios, em apenas um deles eu identifico que ele conseguiria ter todo esse resultado. Mas por quê? Por quê? Que a gente acaba cometendo esse equívoco. E aí eu vou trazer para você, na minha visão, para vocês,
Onde está a estrutura que faz a gente pensar dessa forma, que faz a gente ir para esse caminho, tá? Minha perspectiva é um problema cultural. Por que é um problema cultural? Você aprende o seguinte: não tenha só uma renda, tenha várias rendas. E eu entendo isso. Só que a gente tem que entender a nível de o que é ser dono de uma operação e o que é investir dinheiro. São coisas diferentes. Eu posso ter uma empresa que ela me gera caixa, que ela me gera receita. Eu posso ter investimento. Aí eu posso ter investimento no ramo imobiliário, eu posso ter investimento em fundos, eu posso ter investimento em outras empresas e assim por diante. Mas qual que é a grande questão? Esse investimento imobiliário, via de regra, eu não vou abrir uma empresa, assim, eu posso até abrir uma empresa no sentido de uma holding com essa função dentro dos quinais e tal, enfim, não é esse assunto, tá? Mas eu não vou pegar e eu vou virar uma imobiliária. Eu vou, na verdade, fazer o quê? Eu vou pegar meu dinheiro e como forma de reserva de valor, como forma de investimento, como forma de ter patrimônio, né? Eu colocar o quê? Em apartamentos, em casa, em terreno e assim por diante. E aqui é um outro exemplo, né? Por quê? Eu posso investir num fundo imobiliário, eu posso investir numa ação. Só que para isso, o que eu vou precisar? Via de regra de uma corretora, né? Se eu for fazer isso sozinho, a chance de eu fazer bem feito é menor. E eu ganho dinheiro aqui para eu contratar pessoas capacitadas para não tomar decisões equivocadas. Ponto. Então, assim, no final das contas, o que eu quero que vocês entendam? Você só vai crescer onde tem foco. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. Pera aí. Ó, vamos dar um outro exemplo de foco aqui para vocês. Vamos lá, vou deixar o Denner responder essa. Irmão, tá aqui, ó. Tem um shape. E esse shape foi avaliado num campeonato. E eu peguei um feedback da arbitragem. E o feedback da arbitragem foi o seguinte: cara, você precisa melhorar, vamos lá, ombro. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se eu preciso melhorar ombro no meu treino, se eu vou fazer meu treino, qual o foco da minha periodização? Vamos dar um exemplo de periodização. Sei que muita gente fala, no meu treino, minha estrutura de... Qual que é o foco? Ombro, beleza. Porra, óbvio, Luiz, que você fez essa pergunta. Beleza. Dá pra eu focar em ombro, perna, peito, costas, bíceps, tríceps? Dá pra fazer isso? Não. Não dá. Então, você concorda que, se a gente for pra linha de volume, vamos falar de volume de treino só. Onde que eu vou ter mais volume de treino em regra? Aqui. Onde a minha frequência vai estar maior de treino? Aqui. Então, assim, eu não vou entrar no tema de intensidade, não foda-se. É só um exemplo. Então, não tem como, pô, se um juiz falar pra cara, onde que eu preciso melhorar? Velho, na verdade tá perfeito seu físico, só preciso continuar. Beleza, só continua. Agora, se você precisa ter uma melhoria em um músculo específico, necessariamente você vai ter que dar ênfase para ele. E dando ênfase para ele, você acaba o quê? Não conseguindo ter o mesmo resultado dos outros músculos. Mas eles não precisam. Por que eles não precisam? Porque eles já estão destoantes em relação àquele. Então, no final das contas, pessoal, o foco ele é isso. Ele é uma decisão. Ele é quando você tem algo muito bom, tem várias questões, oportunidades e afins, mas você decide que você precisa olhar para uma coisa, porque se essa uma coisa melhorar, ela é capaz de resolver todos os seus problemas. Beleza? Então assim, espero que vocês tenham gostado desse insight, continuando o vlog. Muito mais trabalho, invariavelmente. Por conta disso, eu vejo que o mais interessante agora seria a gente trazer uma pessoa de fato para poder estar auxiliando você nesse processo de protocolos, elaboração de protocolos. Se não, qual vai ser o ciclo natural? Que você vai estar muito mais atrelado, muito mais focado ali no processo de ajudar ali a elaboração, etc. E isso vai fazer com que você perca o empenho ali no comercial, que é o coração do negócio.